a gente pensou em fazer uma partilha, tanto que foi por isso que eu mandei a mensagem nos grupos, para que a gente realmente estudasse um pouquinho do tema e partilhasse aqui, para que as graças acontecessem até na simplicidade. Às vezes uma partilha de um irmão é algo que eu estou precisando escutar, a partilha de um outro irmão é algo que o Jamal, a Nau está precisando escutar. Então, que a gente faça tudo, acho que dessa forma mais dinâmica mesmo, para a gente conversar, interagir e escutar aí um pouquinho mais de Dom Bosco, que cara incrível, velho. Amém, é isso. É isso. Vamos rezar? Bora. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vai cada um no seu íntimo aí, no seu interior, vai consagrando a sua tarde ao Senhor, pelas mãos da Virgem Maria, que o Espírito Santo possa descer sobre os nossos corações nessa tarde, que nós possamos partilhar sobre o Evangelho, partilhar sobre o Reino, de tal modo que o Evangelho ele seja gravado em nossos corações. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos dê a graça de um coração adorador, Senhor, e que nesta tarde nós possamos, mesmo que à distância, te adorar, Senhor, em nossas partilhas. Que a partilha de hoje, Senhor, faça nascer, faça crescer em nosso coração uma chama ardente, Senhor, de amor por Ti. Que através dos ensinamentos de São Dom Bosco, através do Seu Evangelho, Senhor, e através das nossas experiências de vidas que nós iremos partilhar, que nós possamos ser tocados pela Tua graça, Senhor Deus. Nós sabemos que o Teu toque traz vida, traz renovo, é isso que nós te pedimos para hoje, Senhor. Toca, Senhor, no mais íntimo do nosso ser, toca, Senhor, na nossa mente, nas nossas convicções, toca, Senhor, nas nossas misérias. Faz também desenvolver, Senhor, os Teus dons em nós, Senhor. Que os talentos que o Senhor nos confiou, nos dê a graça, Senhor, nos ajude a multiplicar esses talentos. Venha sobre nós, Senhor, venha sobre nós nesta tarde. E hoje, voltando para esse cenário de fase vermelha, sem poder nos encontrarmos presencialmente, eu convido você a entrar no mais íntimo do teu ser com Jesus. Convido você a pensar e trazer ao teu pensamento o que você é quando está com Jesus, como tem sido o teu secreto com Jesus, como tem sido esse tempo quando nós não estamos juntos, você tem perseverado, você tem estado com Ele, você tem marcado presença, Jesus ele sente saudade, você tem marcado presença com Jesus, você tem feito o teu papel de filho. Quem você tem sido com Jesus no mais íntimo do teu coração, quando nós não estamos reunidos fisicamente? Como você tem sido? Vamos consagrar a Virgem Maria, primeiro ostensório, primeiro sacrário de Jesus, essa nossa partilha de hoje. Pela vossa intercessão, Mãe, nós tenhamos um coração aberto para tudo aquilo que o Teu Filho Jesus nos reservou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Galera, eu vou ler o que São João Bosco disse para dar uma abertura aí às partilhas e convido vocês a meditar nisso também, que, caraca, como é forte. Olha o que ele dizia. Quereis que o Senhor vos dê muitas graças? Visite-o muitas vezes. Quereis que ele vos dê poucas graças? Visitai-o raramente. Quereis que o demônio vos assalte? Visitai raramente a Jesus sacramentado. Quereis que o demônio fuja de vós? Visitai a Jesus muitas vezes. Quereis vencer o demônio? Refugiai-vos sempre aos pés de Jesus. Quereis ser vencidos? Deixai de visitar Jesus. Meus caros, a visita ao Santíssimo Sacramento é um meio muito necessário para vencer o demônio. Portanto, ide frequentemente visitar Jesus, e o demônio não terá vitória contra vós. Eita, prela. Não, aí para lacrar, tem um comentáriozinho do Monsenhor Jonas. Que ele termina assim: quanto mais fracos nos sentimos em nossa sexualidade, em nossos pensamentos e vontades, tanto mais precisamos da Eucaristia comungada e adorada. Assim obteremos, em Jesus sacramentado, toda a força, coragem, ânimo e destemor de que precisamos. Quando adoramos Jesus na Eucaristia, ele nos injeta a salvação, purifica-nos e liberta-nos. Que Jesus entre na sua casa e comece a reinar. Que o Santíssimo Sacramento se levante para abençoar o Brasil, o seu lar, seu casamento, seus filhos, sua maternidade e sua paternidade. Deus abençoe você. Bravo. E aí? O que vocês acharam, galera? Alguém quer dar alguma opinião sobre isso aí? A gente tem uns 2 versículos para ler também. Vamos lá. Ó, a gente vai começar a partilha, mas não é para ficar só eu e Mayara falando, não, tá? É para vocês contarem também. O versículo, para complementar tudo isso que a Mayara leu, é João 4, 23 a 24. Todo mundo pega a Bíblia aí. Presta bastante atenção. É bem famoso, são bem famosos esses 2 versículos, viu? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade. E são esses adoradores que o Pai deseja. Deus é em espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Senhor. Galera, quem não quiser falar aqui, é tímido e tal, digita no chat. A gente vai compartilhando, vai lendo, vai interagindo, tá bom? Eu sei que tem gente que não gosta de falar, mas digita aí para interagir com a gente também. Posso contar uma coisa? Yes. Há 6 anos, eu queria muito alcançar uma graça, né? Algo tinha dado errado e eu queria muito, muito mesmo que desse certo, né? E aí eu comecei a fazer um jejum de Daniel e eu me comprometi que por 21 dias eu visitaria uma igreja, né? Tipo, ou visitaria somente o Santíssimo, ou eu participaria da Santa Missa, né? Na medida do possível. E na época, eu trabalhava ali na rua da igreja da Vila Ares. E por mais que eu trabalhasse na rua da igreja da Vila Ares, eu não passava na igreja todos os dias, né? A igreja estava ali do meu lado e mesmo assim, eu não passava.
E aí, nesses 21 dias, eu me comprometi. Então, todos esses 21 dias, né, ou antes ou depois do trabalho, eu passava pela igreja, eu fazia uma oração, eu ficava ali com Jesus um pouco e entregava, né, o meu pedido, que se fosse do coração dele, se fosse da vontade dele, que ele me concedesse essa graça. E aí, passaram esses 21 dias, o que aconteceu? Eu ia fazer uma viagem e eu precisava do visto, né? Então, assim, era algo que já estava tudo pago, só faltava o visto, e era algo que eu queria muito, né? E eu entreguei para Jesus se realmente era da vontade dele. E eu tinha sido... Gente, peraí, que minha garganta tá muito ruim. E aí eu entreguei para ele porque eu tinha sido negada de entrar nos Estados Unidos. E aquilo me deixou totalmente decepcionada, porque quem passa por isso sabe que a gente acaba sendo meio humilhado naquele consulado. E era algo que eu queria muito, era um presente que eu tinha ganhado, né? E dependia só daquele visto para eu ir. E então eu tinha ficado extremamente decepcionada, não queria fazer mais nada, não queria mais viajar. E aí eu retomei as minhas forças, eu falei, não, Jesus, eu vou entregar nas tuas mãos, e que se for da tua vontade, isso vai acontecer. E aí eu entreguei esses 21 dias, né, visitei Jesus, e na graça dele, na vontade dele, eu fui recompensada. Não porque eu mereço, né, mas aí eu tentei de novo visto, depois de 3 meses que eu tinha sido negada, aí eu consegui. Então, assim, eu agradeço muito a ele, né? Porque ele me permitiu realizar um sonho que eu gostaria muito. E se não fosse da vontade dele, eu não iria. E como foi bom estar com Jesus nesses 21 dias. É algo que, se eu tivesse uma igreja ainda... Tem algumas igrejas perto aqui da minha casa, mas eu gostaria de ter a possibilidade de participar da Santa Missa todos os dias, mas como eu não dirijo, não tenho carro, enfim, fica muito difícil isso acontecer. Mas foi uma graça alcançada e, enfim, sou muito grata a Deus por isso. Yes, yes. E talvez, se o teu visto ele não tivesse sido negado, você não estaria 21 dias com Jesus. Exatamente. Eu não teria tido essa oportunidade, né, de estar com ele. Então, é bem aquilo, né? Amar os que vêm para o bem. Coisas que acontecem para que a gente aprenda, para que a gente cresça. E, assim, há 6 anos, eu nem tava firme na igreja. Tava daquele jeito, mais para lá do que para cá, sabe? Então, em primeiro momento, eu fiquei muito decepcionada, como eu falei, eu fiquei extremamente revoltada, porque a galera tudo da minha frente estava sendo aprovada, e na hora que chegou em mim, me negou. Então, enfim, foi uma oportunidade mesmo de eu estar mais perto de Jesus. Yes, yes. E quantas vezes precisa acontecer essas coisas para que Jesus nos tenha um pouquinho perto dele, né? Quantas vezes a gente precisa passar por uma tribulação, a gente precisa às vezes a gente tem um desejo muito grande de algo, a gente anseia por uma graça, a gente anseia por alguma coisa, e aí sim a gente vai e fala assim, Jesus, agora eu preciso de você, eu vou te visitar. Né? Quantas vezes Jesus ele precisa fazer com que nós passemos por tudo isso para o encontrá-lo? Sim, e tipo assim, não era... A gente também não tem que levar essas coisas como tipo, ai, é uma recompensa, tudo... a gente precisa fazer em troca, né? Ai, Jesus, tô indo te visitar, então, né, me dê. Ó, eu tô indo. A gente tem que saber aceitar. Nossa, esses cabelos, miserei. A gente tem que saber aceitar, né? Que a vontade de Deus é a que prevalece. E a gente tem que entender
quando aquilo acontece que não é o que a gente quer, a gente sempre tem que tirar algo bom. A gente sempre tem que ter um olhar espiritual da coisa, né? Que depois a gente entende. No momento pode ser que a gente não entende, mas depois Deus nos concede todo o entendimento. Se eu não me engano, tem uma passagem em João que fala assim, né? Que pode ser que na hora nós não compreendamos as coisas de Deus, mas depois Ele nos faz entender tudo. Já falei demais. Pessoal, também aproveitando o gatilho da Lê, nossa, sobre visto americano, né? Eu vivi também uma experiência bem parecida assim, mas graças a Deus ele não foi negado, mas eu consegui ele faltando 25 dias para eu viajar, e eu já não tinha mais nem esperanças, né, de conseguir, porque estava muito em cima, o pessoal da agência me pressionando para eu mudar o destino, e eu falei, gente, vai dar certo. Só que durante o caminho, né, de planejamento de um intercâmbio, a gente sabe que não é fácil, a gente vai passando por várias incertezas, tem vários obstáculos, vai acontecendo imprevistos, e aí você tem que tirar dinheiro daqui para colocar ali. Então vai acontecendo muitas coisas, né? E nesse tempo que eu estava fazendo o planejamento do intercâmbio, realmente meu sim estava muito balançado, né? Dentro dos Sarados, e eu acho que eu precisava de um tempo para pensar e entender qual realmente era o meu papel, o meu propósito dentro da missão, né? E aí eu decidi fazer essa viagem para ver como o que ia me trazer, né? E aí chegou o dia de eu ir fazer a entrevista, e eu simplesmente falei que eu não ia. Era em dezembro de 2018. E aí eu falei, eu não vou, porque eu não estou confiante. E a moça falou para mim, a gente não pode falar que você vai para Toronto, porque tá negando muito visto naquela época que ela tinha marcado. E aí ela falou, então a gente vai inventar uma história. Você vai falar que você ganhou uma viagem de aniversário ou de final de formatura da sua mãe, e você vai para Nova York e tudo. E eu não conseguia a gente falar mentira, e eu falei assim, nossa, não vai dar certo. E aí meu coração a mil, assim, eu falei, não, eu não vou. Aí eu comecei a ter problemas muito, conflitos dentro da empresa, e a vida começou a virar de ponta cabeça, assim, né? E aí a gente começa a desanimar. E quando a gente ainda não está forte, né, na vida de oração, a gente não tem esse cuidado com o nosso espiritual, tudo vai caminhando para que as coisas não dê certo. E perfeito, mãe. Então, e aí passou esse tempo e eu peguei e falei assim, não, calma, Eliel, vai dar certo, não vamos mudar, continua, vamos começar a assistir os vídeos no YouTube. Aí eu já comecei e falei assim, pensa positivo. Aí eu peguei todos, praticamente, os vídeos que estavam lá no YouTube e comecei a acompanhar semanalmente quem estava sendo aprovado. Comecei a comentar. Eu conheci tanta gente nesse negócio do YouTube por causa de visto. E aí eu fiz uma estatística e eu falei, olha, tá aprovando todo mundo que vai para Orlando. Então eu falei, vamos colocar Orlando, eu falei para ela. Ai, não Seja aconteceu que isso Deus comigo, quiser. não. Aí eu falei para ela, seja que Deus quiser, vamos falar que nós vamos para Orlando, muda o discurso e vai. E aí com isso eu peguei e falei que eu ia para Orlando, fiz uma pesquisa muito grande do hotel que ela tinha colocado tudo e falei, eu vou para Orlando. Chegando lá no primeiro dia que a gente tem que ir lá, falei para todo mundo que eu ia para Orlando. Depois, no dia da entrevista, falei também, uma moça dentro do ônibus já veio me desanimando. Olha como que o inimigo vai colocando coisas no nosso caminho, né? E, tipo, ela me desmerecendo, assim, falando assim que talvez não ia dar certo tudo, né? Que ela falou que estava acompanhando, não sei se era verdade. Mas eu falei, não, seja que Deus quiser. E quando eu chego lá para fazer essa bendita entrevista, eu pego uma fila que eles só estão falando inglês. Aí eu falei, nossa, vai negar.
Aí eu falei, meu Deus, e aí eu olho pra frente, assim, uma família com 6 pessoas, todo mundo chorando, aquele clima pesadão mesmo, e eu falei, nossa, não vai dar certo. Mas aí eu falei assim, aí eu coloquei na minha cabeça, a moça era loira, eu falei assim, pensa que essa é a versão da Laena loira, e eu falei, e quando você chegar perto dela, só sorria. Aí eu lembrei de algumas técnicas que eu tinha pegado. Gruda as mãos em cima do balcão e só fala sim ou não, igual um robô. Aí eu falei, tá bom. Falei, nossa. E aí foi assim, gente, eu não lembro, foi os 3 minutos mais difíceis da minha vida, mas deu muito certo. E aí, nossa, quando ele me deu papel branco, nossa, mas eu nem acreditava. Eu não sabia se eu chorava, se eu ria. E aí, nossa, aí eu já saí correndo de lá, eu comecei a gritar com a moça lá na rua do escaninho, passamos, vamos embora. Gente, mas foi muito bom. E aí, quando eu tava voltando, tava tendo uma adoração ali no santuário, ali perto da Avenida Jundiaí. Nossa, e aí tava tendo adoração, aí eu já entrei lá. Nossa, aí foi uma unção com Jesus Cristo. Eu falei, nossa, agora o céu vai entrar em festa. Que falei, nossa, a gente tem que agradecer, né? Mas mesmo assim, ainda não tomei jeito, né? Aí passei 2019 uma aprovação danada. E aí eu cheguei a quase sair da missão no ano de 2019. Quase que eu não renovei o sim. Mas aí Deus é tão bom que ele pega e fala assim, não, filho, vamos lá que eu vou te dar mais uma chance, né? E aí, faltando acho que umas 3 semanas pro Natal, eu fui no Santíssimo e eu acho que eu fiz uma das orações mais verdadeiras, assim, né? E tem muito a ver, acho, com essa frase, né? Deus é espírito e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade, né? Eu acho que foi uma verdade tão incrível naquele dia. Não tinha ninguém, assim, foi um dia que teve a última missão do ano. Não foi nenhum participante, só tinha servos. A gente teve que, nos 45 minutos do segundo tempo, mudar toda a missão. A gente fez uma oração de servos e eu acho que foi essencial para eu realmente retomar o ser sarado, né? E aí, com isso, vem a pandemia aí, que me mostrou que realmente o nosso sim, né? Cuidar desse lado espiritual é super importante, sabe? E aí a pandemia me trouxe muitos aprendizados com Lectio, com vida de oração, lives, e acho que foi a partir daí que eu comecei a me tornar um novo Eliel, né? Foram, assim, momentos muito bons que eu agradeço, assim, a Deus, né? E a todos os anjos que vão aparecendo, né? Desde um intercâmbio que foi perfeito, assim, que eu vi o cuidado de Deus em todos os detalhes, mas até esse momento, até hoje, né? Que ele vem agradecendo, né? E depois disso tudo melhorou, relacionamento familiar, relacionamento profissional. Nossa, esse ano vem surpreendendo aí. Praticamente eu já estou indo para minha segunda promoção na empresa, né? Então, Deus é tão bom que ele vem recompensando, ele vem derramando os frutos, né? O Fê Rocha falou, né? Eu lembro de uma live que eu participei que ele falou, a gente precisa cultivar, né? Encher o nosso cesto, porque quando chegar o tempo de colheita, para a gente se preparar aí que os frutos vão ser os melhores. É isso, gente. Amém, Eliel. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. É a perseverança, né? Acho que isso é ser um adorador em verdade e em espírito, né? Mesmo diante das dificuldades, da frieza, todo mundo luta, né, galera? Se tem alguma pessoa que não luta com a frieza aqui, é porque já lutou e está na sétima morada hoje, né? Mas fora esses casos especiais, né? A gente está numa luta constante, né? Constante. Tem mais alguém que tem um testemunho bonito assim, quer contar pra gente? Ou pode ser um pouco mais simples, ou mais bonito ainda. É o seu testemunho, né? Alguém quer falar de alguma experiência que teve com Jesus, no sacrário? Alguém que está vivendo esse processo de adorar a Deus em verdade e em espírito? Acho que hoje eu entendi, né, um pouco, né, a gente partilhava um pouco, né, já sobre a importância, né, de ir ao sacrário, né,
A gente passa por momentos difíceis todos, né? Mas a gente deixa, às vezes, o sacrário lá sozinho, sabe? Ele sempre tá esperando a gente, né? E essa mudança de chave, sabe? De estar lá frequentemente, estar lá somente para adorar, ficar quieto, para rezar um terço, para louvar, cantar, sabe? Precisamos buscar mais Jesus, né? Não adianta somente buscar dentro da nossa casa, né? A gente tem que ir lá também visitar o Pai, né? Sempre estar à espera de nós, né? E às vezes entramos muito na rotina, né? Temos muitas oportunidades, né? Como na comunidade, na paróquia, né? Quantas vezes a gente passa pela frente da igreja, até entra lá, mas não vai lá dar um oi pro Pai, né? Ele sempre está esperando a gente. Tipo, a importância nessa frase aí, né? O tema de hoje é muito, eu acho que em relação a isso também. É estar em comunhão com ele. Como que você quer ter uma intimidade com alguém, né? Se você não vai até ele, né? Você não procura ele, você não conversa com ele, né? Não escuta ele, né? E às vezes quer grandes coisas, grandes milagres, tudo, mas acho que tudo tem as suas vias, né? A gente também tem que se abrir para ele, né? Então, tipo, cara, o Santíssimo tem que estar sempre aberto, sabe? A gente tem todos os dias para ir lá adorar ele, né? Quantas vezes a gente reserva pelo menos umas meia hora da semana inteira para ir ver o papai, né? E a gente acaba não indo, né? Então, como verdadeiros filhos, acho que a gente deveria procurar mais ele. Yes, yes. Eu acho que quando nós entendemos essa importância, né, de que a gente não tem que ir para Jesus só quando nos convém, né? Mas a partir do momento que a gente entende que a gente precisa disso para começar a nossa semana, para continuar a nossa semana, né? Quando nós entendemos que estar com Jesus é aquilo que nos faz continuar, né? Que nos faz estar firmes. Cara, acabou. Você começa a realmente amar Jesus, você começa realmente a querer mais, a querer visitá-lo, a querer, né? Eu não sei vocês, mas quando a minha semana ela pode ser terrível, né? Mas eu me seguro até o dia que eu vou encontrar Jesus. Porque é ali no sacrário que a gente se despoja, é ali no sacrário que a gente chora, é ali no sacrário que a gente se alivia, é ali no sacrário que a gente diz assim, oi Jesus, vem cuidar de mim, né? Vem me aliviar. Né? Muitas vezes a gente pensa que o nosso fardo ele só vai ser aliviado quando a gente falar tudo que a gente precisa falar para o outro, e não é assim. Né? Quando a gente está ali no sacrário, cara, quando a gente fala com Jesus e grita, acho que a Lívia de Campo Limpo estava comentando esses dias comigo que ela estava lá no sacrário e ela falava com Jesus como se ele fosse o amigo dela, mais íntimo. Eu falei, cara, é isso. E ela falava assim, de tete a tete para ele de tudo que tinha acontecido. E eu acho que é isso, é essa a nossa verdadeira, né, missão aqui, o nosso verdadeiro objetivo, falar com Jesus como se ele fosse realmente o nosso melhor amigo. E quando isso acontece, a gente sai de sacrário, tipo assim, ufa, eu já posso começar a minha semana, eu já posso continuá-la, porque aqui eu deixei o meu fardo, Jesus me aliviou e eu tô pronta para outra, né? Por isso, muitas pessoas adoeceram espiritualmente nessa pandemia, né? Porque o que é mais valioso para nós nos foi tirado. A gente não podia nem ir visitar Jesus no Santíssimo. Então, isso fez muita diferença para mim, sabe? Tem momentos tem dias, tem semanas que eu só espero também pelo dia de que eu vou poder ir ali na Santa Missa, né? Porque, como eu disse para vocês, eu não consigo ir na missa, tipo, mais de uma vez na semana, às vezes, né? Então, tem vezes que eu anseio por esse dia, porque eu sei que ali eu vou ter o meu refúgio seguro, né? Eu vou saber, ali é um lugar que eu posso descansar, que eu posso chorar, que eu posso ser eu mesma, e Jesus, ele tá lá, sempre, né? Para nos acolher, para nos amar. O homem que não vem para nos julgar, né? Muito pelo contrário. Ele
ele nos educa com amor, com carinho. Então, quando a gente começa a entender o valor da Santa Missa, o valor da Eucaristia, o valor de Jesus sacramentado, a gente muda a nossa visão, né? E também, rapidinho, teve uma vez que num PHN, eu nem lembro que ano que foi, a gente eu, a minha prima, a Maiara e mais uma amiga nossa, nós participamos da missa, se eu não me engano, foram 14 ou 15 dias antes do PHN. Foram 16 dias? Foram 16 dias. E assim, a gente quis fazer uma experiência, né? Desde o começo de julho até o dia do PHN, da gente visitar, tipo, diferentes igrejas, né? Da gente participar da Santa Missa e visitar diferentes igrejas. E foi algo, assim, surreal, né? Tiveram lugares que era uma simplicidade tão grande, e a gente foi tão bem acolhida, que eu não me esqueço. Quando a gente foi no santuário de Aparecida, de Nossa Senhora Aparecida, lá na Vila Rami. E eu me lembro que a missa foi dentro do Santíssimo. Foi assim, foi a coisa mais linda do mundo, né? Porque foi algo tão simples, eram tão poucas pessoas, e era um diácono que celebrou. Nossa, ele era um amorzinho de gente. E depois ele apresentou toda a igreja pra gente. Enfim, ele ficou muito feliz de estarmos ali, né, de jovens, estar na Santa Missa. E era um dia da semana, nem lembro que dia que era. Mas foi incrível. Então, estar perto de Jesus realmente vale tudo. Que saudade. E as pessoas adoeceram espiritualmente, né, e consequentemente fisicamente e principalmente, né, mentalmente falando, né? Porque se a gente vê o número de pessoas que sofrem com ansiedade, com depressão depois da pandemia é muito alto. E engraçado, né, que no versículo fala, né, mas está chegando a hora, aí em sequência já vem, e agora, né? Tipo assim, já está chegando a hora e a hora já chegou. Né? E a gente vê o quanto a gente não deu valor, né? Quando a gente tinha a oportunidade de estar todos os dias na igreja, a gente não aproveitava, né? A gente só deu valor quando de fato a gente perdeu. E eu fico pensando, eu estava pensando nisso, nossa, se hoje está difícil e a tendência é só piorar, como é que vai ser daqui para frente, né? Então, assim, se eu não me preparar agora, né, para a guerra, se eu não começar agora dentro da minha casa, dentro do meu secreto, dentro do meu quarto, não adianta nada a igreja abrir, né? Não adianta nada as coisas voltarem a um novo normal, sendo que quando eu tive a oportunidade de me preparar dentro da minha casa, eu não consegui, né? Eu não me preparei para a guerra, porque eu acho que, né, na verdade, a guerra ela já começou. E vai ser pior quando, de fato, a gente sair mesmo para a batalha, no sentido das coisas começarem, né, de fato, a voltar mesmo, que fica nesse vai, não vai, vai, não vai. Então, se a gente não se preparar agora, né, e acho que a adoração, ela envolve muito isso, né, quando o Dom Bosco fala, acho que Maiara que falava disso, a gente não pode adorar Jesus, né, por causa das graças que ele pode nos dar. Isso precisa ser uma consequência da nossa adoração. Na verdade, né, o Frei Gilson, ele fala muito isso na questão do livro da imitação de Cristo. Quanto mais a gente é íntimo de Jesus, a gente vai ter mais tribulação do que consolação, né? Então, se a gente não se prepara, né, não está íntimo de Jesus, não adora de fato ele, a gente não vai conseguir, né, vencer. E, assim, eu também não tinha, né, essa prática de passar no sacrário, de visitar a igreja. Depois que eu vim para cá, para São Paulo, que eu conheci a paróquia, e eu tive a oportunidade de trabalhar um tempo, né, perto da paróquia, que eu comecei a ter esse discernimento e eu percebi como isso mudou, né, e de fato, como a minha semana era diferente, né,
O dia que eu passava no sacrário e o dia que eu não conseguia passar, né? Tinha dias que eu estava praticamente morando na igreja, mas a diferença na minha vida era total, sabe? A forma como eu reagia com as situações, né, que aconteciam no dia a dia é nítida, sabe? Então, assim, eu acho não, né? Tenho certeza que à medida que a gente, né, visita de fato Jesus ali na Eucaristia, a gente se torna um com ele, né? Não é à toa que quando a gente comunga, a gente se torna um sacrário vivo. Então, assim, ele está habitando dentro de nós. E eu não sei, eu vi uma frase outro dia que comparava, né? Comparava entre aspas. A Eucaristia como um espelho, né? Que quando o espelho ele cai, ele quebra. Né? Quando Jesus ele é dividido para cada um de nós, foi dividido, né? Mas se a gente olhar em cada pedaço do espelho, a gente consegue nos ver por completo. Então, assim, a Eucaristia, né? Jesus se divide a nós, mas nós temos ele por completo, né? E que graça é receber ele por completo e, consequentemente, naturalmente, na verdade, a gente se tornar um com ele, né? Boa tarde, amados. Tá me falando? Eu também Boa tenho tarde. uma coisa para falar. Posso falar? Opa! Eu estou tendo uma experiência também boa, né? Porque eu trabalho na Suban e eu não sabia que tinha uma paróquia ali, né? Nova Jerusalém, que é onde tem um seminário lá. Alguém já falava para mim que tinha uma igreja lá, mas eu nunca sabia onde que era, né? E é pertinho, sabe? Daí eu descobri semanas atrás que fica aberto com o Santíssimo lá, né? Aí agora, vira e mexe na hora do meu almoço, eu tô dando um pulinho e ficando no sacrário. E é uma experiência assim tão boa, porque, tipo, é aquela lá, né? Somos só eu e o Senhor. Porque não tem ninguém, só tem eu no sacrário. Mas é uma experiência muito boa, é onde eu me encontro força, né? Para poder enfrentar o dia a dia, porque ainda mais que essas semanas eu estou fazendo um serviço de uma menina que está de férias, que não é meu, né? E a responsabilidade é muito grande, que é uma parte onde toma conta de pacientes acamados, né? Então, os familiares é tudo, né? Então, você imagina, os familiares, porque você imagina uma situação de você ter um idoso na casa passando por dificuldades, né? Então, ele, às vezes, não tem tanta paciência, sabe? E eles querem as coisas tudo para ontem. Então, você imagina, você, né, tem que ter paciência, calma para lidar com essas pessoas, porque entender o lado delas, né, que não é fácil. Só quem está passando pela situação que sabe, né, de ter um idoso na casa, né, acamado. Então, é uma experiência nova e onde estou encontrando força no sacrário. É muito bom. Quanto mais, igual fala, a Helena falou, né, outras pessoas também falaram, quanto mais você estiver no sacrário, mais intimidade você terá com Cristo. Porque não importa se você tiver palavras bonitas para falar, se vai rezar, só de você estar ali, sabe, no sacrário, assim, Senhor, hoje eu não tenho forças, eu não sei o que dizer, Senhor, mas toma conta da minha vida, e ficar lá parado, assim, sabe? É uma paz tão grande, é a paz de Deus, né? E isso é o que encontra força para a gente poder enfrentar o dia a dia. Muito bom. Eu falei para o Matheus que eu queria falar uma coisa, bate muito com isso que a Tati falou, né? Que a graça dele nos dá força. Desde que eu comecei no JS, eu sempre fui assim da igreja, mas depois do Jovens Sagrados eu me aproximei mais, né? E eu comecei a ficar incomodada. Tipo, eu descia, desde quando no ensino médio, né, eu voltava e meu ponto de ônibus era bem na frente da igreja. E eu comecei a ficar incomodada em ir para casa e não passar no Santíssimo. E eu adquiri esse hábito, né, de todo dia ir lá. E, tipo assim, às vezes eu tinha coisa para fazer em casa, eu só entrava, falava oi, mandava um beijo e saía. E isso foi se tornando tão forte que às vezes eu tinha que ir para algum lugar, eu tinha que fazer alguma coisa e eu não ficava em paz se eu não ia lá primeiro, sabe? E tipo assim, passaram anos, né, anos e anos e anos, e ultimamente, ano passado, né, no começo do ano passado, na faculdade,
eu estava com a dificuldade dos horários, que não batia para eu ir no sacrário a hora que eu chegava, enfim. Aí eu descobri que ali, antes de começar a aula, tinha missa e a igreja ficava aberta. Então eu chegava, né, em vez de entrar para a faculdade, eu ia para a igreja e nunca perdi esse hábito de sempre visitar o sacrário, porque eu ficava incomodada mesmo. E eu não entendia por que eu sentia tão incômodo. E quando entrou a pandemia, a gente ficou afastado, né, do Santíssimo, eu tinha certeza de que ele estava comigo, sabe? E eu tive uma experiência muito louca, acho que a maioria sabe do meu pai, quando ele estava internado, eu falava para Jesus que eu queria estar perto dele, mas que não tinha como, né? Porque só ele me dava força. E exatamente uma semana antes do meu pai falecer, tipo assim, não estava tendo nada na paróquia, os enfermos não estavam recebendo, né, a Eucaristia porque não podia, mas o padre sozinho continuava a celebrar a missa. E aí separaram 2 Eucaristias, você estava em cama, né? E levaram para eu e a minha mãe, e tipo assim, que nem a Lê falou no começo, não porque a gente é merecedor, mas Jesus, ele nos atrai, e ele sabe quando o que a gente faz é por amor, sabe? E no momento que assim, eu mais estava no lixo, ele veio até mim. Então, assim, era algo que eu queria partilhar, porque foi a maior confirmação de que Jesus, ele está na Eucaristia na minha vida, né? Foi a maior confirmação na minha vida de que Jesus está na Eucaristia e que ele não mede esforços para estar com a gente também, sabe? Foi um grito dele no meu coração de que ele lembrava, ele prestava atenção no oi e no beijo que eu mandava para ele quando eu estava na correria, e nas vezes também que eu ia e ficava lá com ele. É isso. Amém. Amém. É isso, galera. Que graça. É a graça de não ser desamparado, né, Gi? A graça de você ter a certeza de que você não será jamais desamparado. Olha o que a Camilinha disse aqui também, que demais. Visitar Jesus na Eucaristia, tanto na capela como na Santa Missa, é o nosso refúgio. É a nossa fortaleza. Que cada dia estejamos unidos a Jesus. A experiência que ela teve, ela contou que foi visitar Jesus nas quintas de adoração. E que graça que é essa missa da quinta de adoração. Para quem já foi, para quem vai, que graça. Percebo o quanto é importante unir-me a Jesus na oração, que fortalece nosso caminho, superar as tribulações, visitar muitas vezes o Santíssimo. Ele alivia as dores, nos fortalece para prosseguir em frente. É uma alegria e bênção estar na presença de Jesus, interceder por aqueles que precisam da nossa oração. Então, que graça de saber que a gente não é desamparado jamais, como no caso da Gi, como no caso da Camila, é o nosso refúgio, né? A gente saber que nas alegrias ele vai estar lá, que nas tristezas ele vai estar lá, que nas dores, nas angústias, nas tribulações, cara, Jesus ele vai continuar lá. Yes. É isso, galera. Vocês entenderam tudo. Né? Para nós finalizar, a mensagem do Rodrigo, no Catecismo está escrito que adorar a Deus é como Maria Magnífica, louvá-lo, exaltá-lo e humilhar-se a si mesmo, confessando com gratidão que ele fez grandes coisas e que seu nome é santo. É isso, para a gente fechar com chave de ouro, galera. Né? Um adorador em verdade e em espírito, ele adora a Deus para proclamar que ele é santo. Né? Jesus, eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor. Eu te adoro, Jesus. Eu te adoro, Jesus. Como a Tati disse, na correria do dia a dia, em meio ao trabalho, em meio à pressão, isso é adorar em verdade e em espírito. É uma adoração que nasce do Espírito Santo. Sabe, vai fechando seus olhos para a gente orar. Vai refletindo nessas palavras que nós estamos falando. Vai pensando nos momentos que você teve com Jesus no sacrário. Adorador em verdade e em espírito. Qual tem sido a nossa verdade? E qual é o espírito que tem nos levado para a capela? Um espírito pidão, um espírito chorão, ou um espírito santo? Né? O Espírito Santo que nos leva a adorá-lo, é ele que tem nos atraído.
Vai refletindo, vai colocando no seu coração, vai pedindo para Deus esse desejo de se tornar um adorador. E pedindo para que Jesus ele nos leve, para que ele nos conduza, para que ele nos ensine, que por mais que nós estejamos no caos e não saibamos mais para onde ir, que ele nos lembre sempre que estar na presença dele é o nosso melhor lugar, é o nosso melhor refúgio, e que para que nós alcancemos tantas graças, nós nos lembremos sempre que é necessário visitar muitas vezes o sacrário, que para que nós fujamos das armadilhas do demônio, é necessário muitas vezes visitar e receber Jesus dentro de nós. Vai dizendo a Jesus o quanto você anseia por esse encontro, o quanto às vezes a gente está cansado, o quanto nós precisamos descarregar tudo aquilo que está dentro de nós. Mas em Jesus, vai dizendo, Senhor Jesus, o Senhor é o meu colo, o Senhor é o meu abrigo, o Senhor é aquele que sabe de tudo, conhece tudo. Senhor Jesus, me ensine a ser uma adoradora em espírito e em verdade. Vai dizendo para ele o quanto você anseia, o quanto você espera por esse encontro. Choralaria, bandalaria, bandalaria, laria, laria, laria. Vai dizendo para Jesus. Continua com a oração que a Mayara estava ministrando. Vai continuando no seu coração. Quando você estiver no sacrário, vai ser você e o Senhor, você e Deus. Na Santa Missa, vai ser você e Deus. E vai dizendo para Jesus, Senhor, eu quero te adorar, Senhor, eu quero te adorar. Começa a meditar nesse final de semana, é domingo, é dia Santa Missa, mas já começa a adorar Jesus agora, já começa a adorar o Senhor agora. Vai dizendo, Senhor, eu quero te adorar. Virgem Maria, me ensina a adorar Jesus. Me ensina a me adorar Jesus. Me ensina a me adorar Jesus. Vai repetindo isso, seja insistente. Peça a Deus um coração adorador. A adoração nasce do próprio coração de Deus. Nós não somos capazes de nada, nós somos miseráveis. Mas é o Espírito Santo, adoradores em verdade e em espírito. É o Espírito que suscita no seu coração a adoração. É o Espírito que vai te sustentar no momento da tribulação. É o Espírito que vai te sustentar no momento da humilhação, no momento da dificuldade financeira. A sua adoração vai nascer do Espírito Santo. A sua adoração vai nascer do Senhor. É Ele perfeito, o amor perfeito que te atrai, que te chama. E grita e repete para você: me adore, me adore, me adore, me adore. Esse é o pedido do Senhor para nós. Me adore, me adore. O Senhor repete: esse que é chegada a hora já chegou. Não vai chegar, a hora já chegou. E quantas vezes nós procuramos no nada? Quantas vezes nós procuramos no nada? Quando Jesus ele está no tudo. Quantas vezes Jesus ele te olha, ele te diz assim, filho, tu és meu filho muito amado. Em ti eu coloco toda a minha afeição, vem, vem. E essa música ela diz muito sobre isso. Ela fala assim, não te dei ouvidos, tampouco te entendi. Te procurei no nada quando estavas no tudo. Tu já me olhavas e eu desviava o olhar. Agora eu quero. Às vezes é tarde para nós, mas não para Jesus. É tarde para mim, mas não para ti. Ainda há tempo de verdadeiramente amar. Somos só eu e o Senhor, só eu e o Senhor, só eu e o meu amor agora. Somos só eu e o Senhor, só eu
Vai dizendo para o Senhor Jesus, agora somos só eu e o Senhor. Não há mais ninguém, não há mais preocupação que me tire da tua presença, Senhor Jesus. Não há mais alegrias que tire o meu olhar de ti. Nada, absolutamente nada deste mundo, Senhor Jesus, tem mais importância do que estar na tua presença. Vai dizendo para ele o quanto você o ama, o quanto você é grato. Obrigada, Senhor Jesus, pelo Senhor sempre me amar, por nunca desistir de mim, Senhor Jesus. Obrigada, meu Pai, porque mais um dia o Senhor me sustentou, mais um dia o Senhor me amparou, mais um dia o Senhor me ensinou, o Senhor me mostrou que tudo aquilo que o Senhor deseja para mim está sendo cumprido. Vai dizendo para ele o quanto você o anseia, o quanto você o espera, o quanto você deseja esse encontro. Somos só eu e o Senhor, só eu e o Senhor, só eu e o meu amor. Agora somos só eu e o Senhor, só eu e o Senhor, só eu e o meu amor. Agora. O Senhor, Ele é providente. Nosso pai fundador, Padre Edmilson, semana passada estava nos dizendo: ou voltamos para o altar, ou morreremos. Ou voltamos para o altar, ou morreremos. Ou somos só nós e o Senhor, ou morreremos. Que nós possamos, com a graça de Deus, nos tornar, lutar para ser um verdadeiro adorador. Que Deus nos capacite e que nós façamos por onde também. Poxa, eu não consigo ir durante a semana na missa, eu não consigo passar 5 minutos para ver Jesus. Mas no sábado e no domingo eu consigo, então eu vou ir no sábado e no domingo. Que nós nos decidamos por Cristo. Nos decidamos por Cristo. Amém?